Paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste amadas, Santo do Senhor, graça e paz. Pai de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Ai, ai, salve Maria Imaculada. Sempre vi. Comecei o vídeo esquecendo do microfone. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Cedo ou tarde, né? Aconteceu agora. Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Ai, ai, muita coisa na minha cabeça, muita apologética, muito estudo, muita coisa. É muita coisa, meu irmão. São mais de 2.000 apologéticas. E eu tenho que passar umas a limpo, eu tenho que notar umas, eu tenho que fazer caderneta, e tomo caderneta, e tomo caderneta, e tomo caderneta, caderneta, e mais caderneta. Mas vamos lá. Esse é o programa Falando de Bíblia. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Não esqueça aquele like hoje com Nossa Senhora Aparecida aqui. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Para gravar um pouco hoje nublado aqui, né? O sol sai aí, dá um contraste no vídeo, e aí, né? Mas vamos que vamos. Meus irmãos, hoje eu quero refutar as seitas, né? As seitas, eu vou provar hoje a mentira das seitas que dizem que Jesus foi criado. Vou mostrar na Bíblia. Os argumentos que elas usam para dizer que Jesus foi criado é falso, é deturpado, é mentiroso. O argumento que elas usam é Provérbios capítulo 8, versículo 22. Meus irmãos, não é Jesus. Ali está falando da criatura, de criação, da criatura mais perfeita de Deus, que é a Virgem Maria. Não é Jesus. Jesus não é criado. Jesus é gerado, porque Jesus já existia. Jesus é Deus antes de tudo. Eu vou provar com a Bíblia hoje que Jesus foi gerado e não criado. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Vamos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal. João 8:58. Olha que cacetada logo. Vamos lá. João 8. Logo arrebentando a boca do balão. João 8:58. Põe na tela, essa diretor. João capítulo 8, verso 58. Assim está escrito. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Volta para mim, santo diretor. O primeiro pacto já vai ser logo no começo. Pacatá. Veja só. Estou mostrando com a Bíblia Sagrada que Jesus não pode ser criado. Jesus é gerado. O falso entendimento dessas heresias protestantes que afirmam isso é que Jesus se fez carne no seio da Imaculada, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E Jesus teve um começo ali. Não, Jesus não teve um começo. Jesus se encarnou. Jesus, verbo de Deus que se encarna no seio da Imaculada. Não tem nada a ver. Nós somos criaturas, somos criados. A Virgem Maria foi criada por Deus antes de todas as coisas. Não é? Então, assim, criatura mais perfeita de Deus é a Virgem Maria. Não é? Jesus não é criatura de Deus. Vou mostrar na Bíblia, ao pé da letra, isso. Eu vou mostrar no pé da letra. Veja, antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu já existia. Meus irmãos, se nós pegarmos esse versículo 58 de João 8, nós vamos lembrar o quê? O que exatamente Moisés diz, Senhor, quando eu chegar no Egito, que eu falar para eles que o Deus de Israel me mandou para fazer todos esses sinais e prodígios que o Senhor vai fazer, e eles perguntarem, mas tá bem, maravilhoso, tudo tá muito bonito, né? Extraordinário, mas qual é o nome desse Deus que te enviou a fazer isso? Quando eles perguntar assim para mim, Senhor, eu digo o que para eles? O que foi que Deus disse? Diga para eles que eu sou aquele que sou. Jesus está dizendo aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Outra tradução mais exata, eu sou aquele que sou. Pacata. Meus irmãos, eu já começo logo arrancando o couro sem anestesia. Essa que é a realidade, como diz nosso irmão Adonias. Se nós observarmos bem, voltando para o capítulo 1 de João, não é?
nós vamos ver, isso aqui é incontestável, até nas Bíblias protestantes o termo vai estar correto, exceto a adulterada, né, das testemunhas de Jeová. Diz assim, põe na tela, seu diretor, João 1:1. No princípio era o verbo. Veja só, no princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Volta para mim, seu diretor. Então está claro demais aqui. No princípio era o verbo, no princípio era Deus, né? E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Está claro, não está? Mostrando no princípio, ou seja, que no princípio é isso? Na existência de Deus. Deus existe, né, para sempre. Então, ele é Deus. Para dizer que realmente ele é Deus. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 também vai mostrar. Vai ser demais, né? Vamos lá. Se inscreva no canal, não se esqueça. Aquele like para que essas apologéticas, essas catequeses apologéticas possam chegar a milhares de católicos. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos, para a formação do nosso povo. Colossenses 1, de 15 a 20. Põe na tela, seu diretor. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Ele é o primogênito de toda a criação. Veja só, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Aí fala aqui em quatro coros celestes, ó. Tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Veja, por isso que Jesus não pode ser criado, veja. Porque criado quer dizer que teve um começo. Ele existe antes de... Olha o versículo 17, presta atenção. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Outra vez. Ele existe antes de todas as coisas. Versículo 18. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, até dentre os mortos também. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. É Deus, primeiro mandamento. Porque aprouver a Deus fazer habitar nele toda a plenitude. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz e tudo quanto existe na terra e nos céus. Volta para mim, diretor, porque esse pacata tem que ser com as duas mãos. Agora, pacata! Aí está. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura está clara demais para nós. A Sagrada Escritura não tem dolo na Sagrada Escritura. Pessoas que fazem confusão com a Bíblia Sagrada. Versículos esquecidos, versículos mal completados, versículos isso e aquilo. Não tem essa. São pessoas que costumam deturpar as Sagradas Escrituras, né, como as heresias atuais têm feito. Então, está claro os textos que nós estamos vendo. Está claríssimo demais para nós. Se nós pegarmos aqui Isaías 9:5, olha só. Antigo Testamento agora. Isaías, capítulo 9. Vamos lá. Versículos 5 e 6. De 5 a 6. Põe na tela, diretor. Isaías, capítulo 9, versículos 5 a 6. E assim está escrito. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável. Olha o nome dele, olha o nome dele. Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
seu império será grande, 6, né? E a paz sem fim sobre o trono de Davi, e em seu reino ele o firmará e o manterá pelo direito. Tá bom até aí, volta para mim, diretor. Eu estava dizendo assim, está claro, como é que Jesus chama? O nome de Jesus? Conselheiro admirável. Olha agora, o Deus está em maiúsculo. Deus forte. Pai eterno. Olha, Jesus é chamado de quê? De Pai eterno. E príncipe da paz. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está mostrando isso. Para que mentir? Como faz essas heresias dizendo que Jesus é criado, não gerado? Quando eles afirmam que Jesus é criado, eles estão dizendo que Jesus não é Deus, especificamente essas seitas que acreditam que Jesus não é Deus. Não é? Jesus é apenas um super-humano, ou então um Deus pequeno, como diz a testemunha de Jabá. Né? No próprio João 1 está adulterado naquele livro da testemunha de Jabá. Então está claro. Se Jesus é Deus, então ele não pode ser criado. Salmo 89, verso 2. Salmo 89, verso 2. Na tela, diretor. Salmo 89, verso 2. Assim está escrito. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, esse versículo aqui é empregado a Jesus. Veja que a palavra de Deus está dizendo que antes de se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós já sois Deus. Então, se Jesus é Deus, não tem como ele ser criado. Se nós pegarmos o versículo, e nós vamos pegar, e vai ser daqui a pouco, nós vamos pegar, de Hebreus, e você vai ver que esse versículo aqui ele é atribuído a Hebreus capítulo 1, versículo 8. Né? Salmo 2. Vamos para o 2. Salmo 2. Já estou em Jó. Salmo 2, versículo 2 e depois versículo 7. 2:2. Põe na tela, diretor. Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Versículo 7. Só para você ver que está falando de Jesus, tá? Versículo 7. Vou publicar o decreto do Senhor. Olha um paca agora grande, ó. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor. Está falando de quem? De Jesus. Tu és meu filho. Eu hoje te o quê? Vamos ver se eu criei. Tá o quê? Criei aí, tá? Não, tá. Gerei. Volta para mim, santo diretor. Pacatá! Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui e nós vamos encontrar vários desses versículos. Nós vamos encontrar em Hebreus várias vezes o termo tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Vamos logo para Hebreus? Hebreus 5:5. Vamos lá, Novo Testamento, voltar para lá. Hebreus. Vamos para o capítulo 2 de Hebreus. Hebreus 2, versículo 5.
Na tela, santo diretor, o mesmo que você viu no Salmo, ó. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos para o versículo de número 8 e 9. Vamos lá. Ao passo que do filho, Deus diz: O teu trono, ó Deus. Veja, agora isso é Deus chamando com Jesus, ó. Ó. O teu trono, ó Deus, que é esse Deus, Jesus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Lembra lá quando a Virgem Maria deu à luz, lá no versículo 4 de Apocalipse 12? Deu à luz um filho que ia reger as nações com cetro? Pois é, aí. Versículo 9. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, aí, ó Deus, quem é esse Deus aqui? Está em maiúsculo, ó Deus, Jesus. O teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria. Volta para mim, santo diretor. Agora, pacata. Meus irmãos, está claro demais, mostrando que Jesus não pode ser criado, porque ele é Deus. Ele subsiste. Você poderia dizer, não, mas Deus veio do nada. Deus existia em sua existência. Né? É algo que não se explica. O que existia antes de Deus? O nada. Nada de nada, nada. É Deus. Vamos agora para o capítulo 13, versículo 8 do próprio Hebreus. 13, verso 8. Vai dizer que esse Deus, ele é lá, diante de todas as coisas, é o de agora e o será o do futuro. Epa, que eu passei demais. Vamos lá. Hebreus 13, versículo 8. Põe na tela, santo diretor. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Ontem o quê? Significa o quê? Antes de todas as coisas. Hoje, desde Eva até e por toda a eternidade. Ou seja, ele é o de ontem, de hoje, de amanhã e por toda a eternidade. Volta para mim, santo diretor. Então ele existe antes de todas as coisas. Ele é Deus, cara. Não tem como sair por aí adulterando, mentindo, usando versículos bíblicos que eu vou trazer. Vou trazer refutando ao pé da letra um vídeo. Eu não vou dizer porque eu não sei se esse vídeo vai primeiro para o ar. Eu não sei se quando eu colocar esse vídeo já vai estar no ar, no canal. Mas eu vou ter um vídeo perfeito para mostrar a farsa das testemunhas de Jeová, onde afirma que o reino será terrestre. Eu vou mostrar que o reino não é aqui. Em vários versículos bíblicos, o reino não é aqui. Eu vou mostrar isso com Bíblia Sagrada ao pé da letra. E vou mostrar os versículos que eles adulteram, tá? Não sei se quando esse vídeo for pro canal, se já vai estar no canal ou se não vai estar. Porque é tanto vídeo, né? São muitos vídeos na galeria já preparados para ir para o canal. Mas vamos continuar aqui. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Põe na tela, santo diretor. Apocalipse 3, 14. E assim está escrito. O anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Volta para mim, santo diretor. Significa o quê? O primogênito da criação de Deus. Ó Deus, o teu Deus te ungiu. O teu trono subsiste desde toda a eternidade. Versículo 8 do capítulo 1 de Hebreus. Então está nítido, meus irmãos. Está claro demais para nós. Né? E para nós fecharmos com chave de ouro, vamos voltar para João, capítulo 17, versículo 5. João, capítulo 17, versículo 5.
Põe na tela, santo diretor. Olha o que está escrito. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Concede-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Esse paca até com as duas mãos. Volta devagarzinho aqui para mim, diretor. Agora. Pacata! Aí está. Olha Jesus falando na oração sacerdotal ao Pai. Veja só. Como isso está nítido demais, né? Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Veja. Concede-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Ou seja, antes da criação de todas as coisas, concede-me a glória que eu tinha junto de ti, que eu tive junto de ti. Lá no versículo 22, Jesus vai dizer: Pai, eu dou a glória a eles, a glória que tu me deste eu dou para eles. Vocês estão vendo? Que é dada a glória à igreja. Deus Pai glorifica Jesus junto dele, Jesus glorifica a igreja junto dele, porque a igreja é o seu corpo. Tá. Meus irmãos, ficou claro aqui? Só destruindo essa heresia protestante de que Jesus foi criado e não gerado. A própria Bíblia Sagrada está falando isso. A própria Bíblia Sagrada. Não é? Vamos ver Hebreus 5:5. Eu disse que esse era o último, mas vamos ver Hebreus 5:5. Eu acho que ali eu esqueci um versículo. Hebreus 5:5. Vamos ver aqui. O que aqui diz? Hebreus 5, versículo 5. Nós vimos lá no Salmo, eu hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. Nós vimos em Hebreus, no capítulo 1, hoje te gerei, agora no 5:5 de Hebreus. Põe na tela, seu diretor, para encerrar agora. Assim, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote, no versículo 6 vai dizer: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Volta para mim, seu diretor. Então, meus irmãos, está aí. Vários versículos você vai encontrar no Novo Testamento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não pode ser criado, porque ele é Deus. Então, se Deus é Deus, as heresias elas são incapazes de compreender o mistério da Trindade. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus. Então tem três deuses. Para eles é três deuses. Veja a insignificância da burrice protestante. Não é que exista três deuses, só há um Deus em três pessoas. É como eu, um ser humano. Por exemplo, eu sou Fábio. Eu tenho aqui a alma, né? E eu tenho aqui a palavra que sai da minha boca. Jesus era a palavra de Deus. O Espírito, a alma, o Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus. Ou seja, o ser humano é 3 em 1. A voz que sai de sua boca, o seu corpo, né? A sua imagem, né? Uma pessoa. E como que a palavra de sua boca, outra pessoa. E a sua alma, ou seja, seu espírito, outra pessoa. Esse é o mistério da Trindade. Mas não, esses hereges continuam adulterando e mentindo. Não tem como, não são três deuses. São três pessoas em um só Deus. Tanto um é Deus, como o outro é Deus, como o outro é Deus. Agora, quando a tradução, e essa Bíblia aqui, que eu vi esses dias Daniel Silveira dizer que a Bíblia de Jerusalém foi feita por protestantes e católicos, por isso ela tem uma adulteração grande. A adulteração em Filipenses 2,6 da Bíblia de Jerusalém é escabroso. Com sua condição lá está escrito, por sua condição divina, não quis se prevalecer de sua igualdade, né? Aí diz um Deus. E o pior é que diz que Jesus é um Deus. Diz que Jesus é um Deus. A Bíblia não pode trazer isso dizendo um Deus, porque aí está separado da Trindade. Como a Bíblia dá testemunho de Jeová em João 1:1. O verbo era Deus,
o verbo estava junto de Deus e o verbo era um Deus em minúsculo. E aí a Bíblia de Jerusalém, esses protestantes, que eles traduziram esse livro de Filipenses, Filipenses 2,6, está que Jesus é um Deus, e o pior em minúsculo. Um Deus, quer dizer, já colocar um, já é adulteração. Aí Deus em minúsculo.